Eu quero falar hoje com você sobre a última coisa que Jesus falou antes de ir embora da terra. Eu não sei com você, mas vou falar de novo da minha mãe, Dona Noêmia. Minha mãe, quando tinha alguma coisa que era importante e ela estava saindo, era a última coisa que ela falava. Ela estava na porta e ela lembrava: olha, filho, e tem isso, 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 assim, 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 assim. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28, 19. Alan, está aí a projeção? Que eu preparei uma projeçãozinha, deu um trabalho danado, um projeto isso aí. Mateus 28, 19, eu vou ler só a primeira parte, pronto, está lá. Olha lá, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? O chamado de Deus para nós é um chamado para sermos discipuladores. É um chamado para pregarmos o evangelho, queridos. Por isso que haverá mais de 60 pessoas sendo batizadas na praia em dezembro. Obrigado pelo teu amém tão espiritual. Pelo menos a pastora Ana está na vibe. Sabe o que acontece, querido? Porque você foi chamado para isso. A tua vida só tem sentido se for para isso. E aí a gente se perde. E nós sonhamos com o Porsche de 1 milhão. Lá em Santa Catarina teve um acidente com um Porsche de 1 milhão, lá na praia de Itapema. Nós sonhamos com o Porsche de 1 milhão. Nós sonhamos com a casa, nós sonhamos com o carro, nós sonhamos com isso, com aquilo. Às vezes nós sonhamos com uma tarde de sono. Mas quando Jesus olhou para nós, Ele disse: você vai ser um discipulador. Eu tenho conversado muito com a bispa sobre isso, queridos. É isso que faz a nossa vida dar certo. É isso que faz a nossa vida dar certo. Mas sabe qual é o grande problema? O Senhor Jesus me manda ser um discipulador, mas eu só posso levar para o outro aquilo que eu sei fazer. Eu só posso ensinar o que eu sei fazer. Nessa comissão de Jesus, tem aqui duas dimensões. A primeira, não, fica lá. Você muda, à medida que eu vou falando, você muda. Como é que vocês acham que eu vou prender a atenção deles? Queridos, aquela casinha ali é a sinagoga de Satanás, aquilo é uma tentação. Porta fechada, escurinho, o cara pega o celular, fica lá no WhatsApp. Por que eu digo isso? Porque eu já tive aí. Agora eu me arrepiei todo, irmãos, que vergonha. A igreja que eu frequentava tinha culto sábado. Fui adventista do 7º dia. Era adolescente, era responsável pelo som. O quartinho ficava lá na galeria, lá em cima. Meu pastor chamava Paulo Matos da Costa. E no sábado de manhã, o que tinha nos anos 70? Fórmula 1, treino classificatório. Era sábado de manhã. A gente tinha uma TV, que era uma TV daquelas pequenininhas de tubo, e nós tínhamos estrategicamente, do grego estrátegos, do francês stratégique, colocado, Capitão Nascimento, colocado aqui no pé, a mesinha era aqui, a janelinha era ali, e ela ficava embaixo da mesa. E nós apagávamos, apaga a luz aí, apaga, igualzinho, olha lá, e nós apagávamos a luz assim. Só que o que aconteceu, irmãos? A luzinha apagada começou a refletir no meu rosto e no rosto do Arthur Alberto Nonato, que era o meu assistente, começou a refletir a imagem. No meio da pregação, Paulo Matos para e sobe na casinha, e a gente estava tão conectado, não no culto, mas no treino, que a gente não viu. Bom, graças a Deus que Ele já me perdoou, mas foi... Então essas coisas de casinha eu conheço tudo. Aí o cara vem e dá um negócio para mim, eu ainda preparei. Olha que bonitinho o fundo, parece que é um negócio meio colado, né? Eu vou pregar, eu tenho que prestar atenção no rosto de vocês e tenho que ficar mudando coisa. Tomás, eu vou te salvar da tentação. Fica ligado aí e vai mudando. Você vai me agradecer quando chegar no céu, aí me abraçar, pô, bispão, caramba, o Senhor me livrou, o Senhor me livrou. É a resposta de Deus. Você não orou assim para Deus? Senhor, me livra do pecado? Às vezes você quer pecar e Deus nem isso deixa.
duas dimensões, esse texto. A primeira dimensão, ela é pessoal. Eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Por isso que quem ensina aprende duas vezes. Ele aprende para ele. Para eu discipular alguém, para eu criar discípulos, eu preciso ser esse discípulo. Então, a primeira dimensão é pessoal. Diga comigo, pessoal. A segunda é relacional. Diga, relacional. Porque eu sou um discípulo, então eu levo essa condição do discipulado às pessoas. Tem uma grande mentira nessa questão de discípulo que fere a pessoa e ela não consegue viver aquilo que Deus preparou para ela. E que mentira é essa? É que alguns, abre aspas, mentores, fecha aspas, criaram o sentimento que o discípulo deve trabalhar para ele. Então, não, olha, o meu discipulador, e a pessoa vive em função dele. Discipulado não é isso, querido. Discipulado não é quem trabalha para o seu mentor. Discipulado, ou melhor, discípulo, é aquele que se parece com o seu mentor. Não é trabalhar para Cristo, simplesmente. É mais do que isso. É se parecer com Ele. É se parecer com Ele. Por que Pedro negou a Jesus? Lá no Evangelho de Mateus, vem uma escrava, e a escrava olha para Pedro e fala, você se parece com Ele. Você fala como Ele. Ele, eu não. Só que depois, lá em Atos capítulo 4, as pessoas veem Pedro falando e elas falam a mesma coisa para ele. Você fala como ele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Todo dia, lá na casa do Pai eu faço um bom dia. Tem lá uma musiquinha, tem lá uma animação, lá um After Effects, aquela coisa toda. O meu tema de hoje qual é? 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Pode mudar. Portanto, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade Paulo chama para ele. Ei! Quer imitar Cristo? Pode imitar a mim. Quer conhecer a Cristo? Conheça a mim. Quer ser como Cristo? Seja como eu sou. Lembra que eu falei para você? Discípulo não é aquele que serve. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. Aqui tem, Paulo escreve aqui no grego, tem 3 palavras no grego aqui que são interessantes, né? Esse tornar é trazer à existência, é começar a ser, é realizar, é fazer. O imitadores é aquilo que faz lembrar. Então, e ele termina, né, falando do eu, na mesma proporção, ou seja, vocês podem me imitar por quê? Eu imito Cristo. Vocês podem viver na mesma proporção que eu vivo, porque eu sou essa manifestação de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas vão conhecer a Jesus numa proporção diretamente à maneira que você imita a Cristo. Quanto mais você imita a Cristo, mais as pessoas que estão à tua volta vão identificar Jesus Cristo. É algo muito sério. É algo muito sério. Se nós queremos, queridos, se nós queremos cumprir o chamado de Deus para nós, se nós queremos ser igreja que é sal e não é sal empedrado, cara, não tem coisa pior que sal empedrado em saleiro. Você fica batendo ali, o negócio não sai. É sal, é. Mas não funciona. Coloca um pouco de arroz. Você já imaginou ter que colocar arroz para o sal ser sal? É para funcionar. É para ser sal, é para sair do saleiro. Olha que bênção aqui. Falar sobre pedra, a gente vai falar sobre pedra, uma tremenda de uma pedra de sal. Mas se nós não sairmos do saleiro, queridos, não adianta nada. Não adianta nada. Evangelho de Mateus capítulo 4, 17, 18, 19.
quando Jesus ele chama Pedro. Ele começa a pregar e o chamado dele é para quê? Para arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Há 2000 anos atrás Jesus falava isso. Há 2000 anos atrás Jesus pregava essa condição de arrependimento. Olha isso, hoje é para nós vivermos, é para nós pregarmos, é para nós falarmos em todo o tempo. E ele anda à beira do mar da Galileia e vê dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Diga comigo, pescadores. E Jesus disse para eles, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? Pescadores de peixes, transformados em pescadores de homens. Pare e pensa uma coisa, olha que coisa interessante. A gente lê o texto e não presta atenção. Hoje pela manhã, lendo o texto, terminando de preparar, eu pensei no seguinte: Jesus mudou a profissão desses homens? Sim ou não? Meu Deus, meu pai, está me entendendo? Sim ou não? Hoje você vai por tudo ou nada. É isso mesmo, meu irmão. Pensou que tinha sintonizado a Record, né? Mas você está me entendendo? Ele não mudou a profissão deles. O que Jesus fez? Jesus transformou o destino deles. Você não vai ser pescador mais de peixe. Agora você é pescador de homens. O teu destino antes era ir na peixaria, no final do dia com o teu barco, para vender o peixe. Hoje não. Hoje o teu destino vai ser outro. O teu destino vai ser um propósito maior. O teu destino vai ser algo diferenciado. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Deus te chama para um propósito maior. Deus te chama para um destino maior. Para que Jesus morreu? Vou falar para você, para salvar pessoas. Ele quer que você morra para salvar pessoas? Sim ou não? Não! Ele quer que você viva para salvar pessoas. Repita comigo, nós devemos viver pelo que Cristo morreu, salvar pessoas. Amém? É para isso que a gente deve viver. É por isso que a igreja precisa ter objetivos e metas. Queridos, a igreja não pode ser frouxa. Em espanhol, flojo. Eu tinha uma missionária, uma amiga minha missionária, que ela olhava assim para uma situação de crente meia boca, e ela dizia, eres muito flojo, sabe? É muito frouxo. A igreja precisa sim ter esses objetivos. Porque é assim que se vence, querido. Porque é assim que se vence. Você não viu o Botafogo? 3 derrotas consecutivas. Vocês não alcançam mais. Mas o Grêmio está 7 pontos atrás só. Então vocês não alcançam nem uma bolinha de gude, né? Continua digitando aí, Márcio Brito. Continua digitando. Ele chega aqui, irmãos, porque a Libertadores, eu falei, mas não é só a Libertadores, não. É a Copa do Brasil também, é o brasileiro também. 2020. Irmão, por isso que é melhor a gente pregar e evangelizar e arrumar os batismos, porque confiar no Menguinho não vai dar mais nada, não. Não vai render nada. Não adianta. Teu compromisso precisa ser com a cruz. De Cristo, não a de Malta. Porque a de Malta também... Deixa quieto, né? Fala nada não. Fala nada não, que os santos têm o poder da ressurreição. Está arriscado a levantar o morto hoje na parte da tarde. Tá, mas eu vou estar intercedendo por isso. Eu vou estar intercedendo por isso. Por isso que a igreja tem que ter objetivo, querido. Você notou? De uma maneira bem humorada, como o assunto desvia rapidamente, e a gente acha engraçado, está falando de futebol, poxa, a vida é bacana, né, ver o bispo pregar, mas eu não vim aqui para falar de expectativa do campeonato brasileiro ou de futebol, não. Eu vim aqui para falar para você daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus quer de mim, daquilo que Deus quer de você, de como Ele chama aqui Pedro. E eu olho para Pedro no Novo Testamento, e tirante Paulo, exceto Paulo, para mim Pedro é o cara que tem o maior destaque.
Não fala como ele morreu, onde ele morou, mas eu vejo autoridade na vida de Pedro, com todos os erros, com todas as implicações, com todas as falhas, com todos os defeitos na vida do Pedrão. Pedro, que significa rocha, e é curioso, porque o nome dele, né, lá em Mateus 16, 18, fala que teu nome é Simão, quer dizer Cefas, e aí ele fala, agora o teu nome vai ser rocha. E é interessante nós entendermos que ele não era rocha para edificar a igreja, ele era rocha porque ele seria semelhante à rocha. A rocha continua sendo Cristo. A rocha continua sendo Cristo. Não é nele, Pedro. Você consegue entender isso? Não é em Pedro que a igreja está edificada. Mas Pedro chama a rocha porque ele iria se parecer com Jesus. Será que eu posso ser chamado de rocha? Será que eu posso ser identificado com Cristo, aquele que é a pedra angular? Para que eu possa viver como discípulo de Cristo. Tem 5 coisas que eu quero falar com você e eu vou ser breve aqui. A primeira delas, para eu viver como um discípulo de Cristo, eu preciso viver para cumprir o chamado de Deus. Eu preciso viver para cumprir o propósito de Deus. Você não vai viver para casar, você não vai viver para ter família, você não vai viver para ser um próspero profissional, isso tudo é detalhe. Você precisa viver para ser aquele que vai cumprir o propósito de Deus. O texto é João 1:42, e quando Jesus olha para ele e fala, você é Simão, filho de João, você será chamado Pedro, que significa, será chamado Cefas, que significa Pedro. Eu vinha vindo para cá hoje de manhã com a bispa Suami. Morar longe, queridos, é bom, porque aí você conversa para caramba com a tua esposa, é 1 hora conversando. Samuel gosta de vir com a gente, porque é 1 hora brincando. E ele tem as brincadeiras. Vamos lá, vovô, agora personagem bíblico. Aí começa, letra A, B, C, e vai indo. Música, vovô. Aí com a palavra tal, aí tem que cantar a música toda. É uma benção. A gente vinha conversando e a gente vinha falando sobre isso. Viva para cumprir o propósito de Deus. Você lembra de Arquimedes? Vamos falar de física. Arquimedes, na Grécia Antiga, é o cara que cria a lei do empuxo. É profundo o negócio, mas eu vou falar aqui rapidinho. Quando ele descobre a lei do empuxo, ele estava numa piscina, e ele fica tão impressionado que ele sai pelado pela rua gritando, achei, achei, eureka, eureka, eureka. Ele entra na piscina, a água sai. E ele pergunta, por que a água sai? Porque a água sai porque outro corpo entrou ali e está ocupando espaço. E aí envolve densidade dos corpos, aquela coisa toda. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é isso. Quando Arquimedes entra, a água tem que sair. Anos depois, Isaac Newton, o cara da gravidade, ele estabelece uma frase que tem a ver com o que Arquimedes falou para trás. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Lei da impenetrabilidade. Não vou gastar mais tempo com isso por causa do nosso horário. E o preparatório de física vai acontecer um outro dia, né? Pela manhã a gente já tem o preparatório para o cursinho, seja ele para o cursinho das academias militares, seja para o Enem, ele vai acontecer em outra data. Lembrando você que o curso bíblico é só domingo de manhã. Posso ouvir um amém? Obrigado, queridos, obrigado. É domingo de manhã, logo depois da casa do pai. Gente, é por isso que eu acabo o culto correndo no domingo. Para estar lá fora quando o pastor Márcio chega. Imagina, eu estou aqui pregando ainda 10h10, atrasado ele está chegando. Aí fico na vergonha.
Então, queridos, eu estou falando para você aqui do empuxo, da impenetrabilidade, justamente porque, sabe qual é o nosso problema? De recebermos as coisas de Deus, de entendermos aquilo que é o propósito de Deus para nós. O problema é que nós continuamos carregando as nossas coisas. Queremos servir a Jesus carregando as nossas coisas. Quando Pedro viu Jesus, o que ele fez? Deixou o barco para trás. Deixou a rede para trás e passou a seguir a Jesus. Entende isso? É algo simples e está escrito lá. E deixando tudo para trás, o seguiram. Porque quando eu deixo para trás, eu abro espaço para receber o que Deus tem para mim. Quando Pedro viu Jesus, deixou tudo que tinha. Quando Jesus viu Pedro, deu para ele tudo o que ele, Jesus, tinha. Talvez você esteja há anos e anos e anos vindo na igreja e nada acontece. É tempo de você dar espaço. É tempo de você deixar para trás. É tempo de você ver o que não serve mais para você, para receber de Deus. A tua vida não pode estar fundamentada em outra coisa que não seja Jesus Cristo. Por que a rocha? Porque a rocha é inabalável. A nossa vida precisa estar firmada na rocha, que é inabalável. Mateus 7, 24. Caiu a chuva, transbordaram os rios, vai aparecer, creia. Sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, por uma única razão. Ela tinha os seus alicerces firmados na rocha. Querido, o vento vai continuar vindo. E a boa notícia de hoje, a tempestade continuará vindo. Bispo, que horror. Eu queria vir aqui hoje ouvir sobre prosperidade, eu queria vir aqui hoje ouvir, sabe? Vai continuar tendo vento, vai continuar tendo chuva, vai continuar transbordando os rios, mas quem está firmado na rocha não é abalado. Nós estamos firmados na rocha, amém? Aleluia. Não é numa estrutura religiosa, mas é justamente na rocha firme. Coloca a tua vida firmada no propósito do Senhor. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Ai, mas eu não consigo falar de Jesus, que dirá convidar para batismo, que dirá convidar para ir atrás, para vir para a igreja. Começa a abrir espaço e a receber mais de Deus. Em segundo lugar, para ser discípulo de Cristo, ouse, decida experimentar aquilo que é o sobrenatural. Porque ser discípulo, querido, não é só se gastar, não. Deus tem milagre para o discípulo também. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus tem milagre para você também. Amém? Aleluia! Talvez você tivesse já desanimado no primeiro tópico, mas o segundo tópico vem trazer para você essa boa notícia. Ser um discípulo de Cristo é experimentar o sobrenatural. Jesus manda eles irem antes, atravessarem o mar da Galileia, Mateus 14, verso 28 em diante, e fica orando, e depois Jesus vem andando por sobre as águas. O que eles gritam quando vem Jesus, quando vem aquele vulto andando sobre as águas? É um fantasma. Pedro está ali no barco, fica aterrorizado, amedrontado, porque aquilo era sobrenatural, ele nunca tinha visto aquilo. E é mais fácil pensar que é um fantasma. É mais fácil pensar que é um fantasma. E Jesus diz assim: não tenham medo, sou eu. Qualquer um, Tiago, João, poderiam ter dito alguma coisa, mas é Pedro que se levanta. Se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro por sobre as águas. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Vem quem? Vem Alain? Vem Luciana? Não? Foi só vem. Qualquer um poderia ter saído do barco. Qualquer um, querido.
Mas quem saiu foi Pedro. E enquanto Pedro esteve olhando para Jesus, ele viveu o sobrenatural. Quando ele começou a reparar no vento, quando ele começou a reparar nas ondas, quando Pedro parou para colocar o racional, ele falou, opa, pera um pouquinho, homem não anda sobre a água. Aí ele começou então a afundar. Eu vejo às vezes, queridos, a igreja envolvida com muito sobrenatural, sabe? Eu vejo às vezes a igreja até mesmo, em vez de buscar as almas lá fora, preocupada em buscar um sobrenatural. Guarda isso que eu vou te falar, nem todo sobrenatural é para a tua vida. Mas se Jesus estiver no sobrenatural, lá tem um convite para você. Se Jesus estiver no sobrenatural, é ali que você vai desfrutar do mover do Senhor. Por quê? Um discípulo de Cristo, ele sai do natural para viver o sobrenatural. A minha pergunta de hoje para você é, até quando você vai continuar confortável aí no teu barquinho? Até quando você vai continuar nesse lugar que já é conhecido? Até quando você vai continuar limitado por aquilo que é o natural? E sabe o que mais me alegra aqui nesse texto? Me faz chorar? É que às vezes as pessoas estão preocupadas com o sobrenatural. Andar sobre as águas é sobrenatural? É. Mas sabe o que é o melhor? É andar na direção de Cristo. É saber que quando eu começar a afundar, a mão do Senhor vai estar estendida para mim, para me tirar das águas. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você hoje, sai desse barco. Deixa o que já é conhecido. Porque se você afundar, a boa mão do Senhor, ela está estendida para você. Em terceiro lugar, como discípulo de Cristo, busque oportunidades para amadurecer a tua fé. Tem gente que continua com aquela fé pequena, aquela fé infantil, aquela fé de criança. João 13, no momento do lava-pés, Pedro se levanta, não Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ê Pedrão, é a resposta, Pedrão, Senhor, se é para ter parte contigo, então não lava só os pés não, lava o sovaco, lava a cabeça, lava as minhas mãos, lava o meu corpo todo. Sabe o que eu acho curioso? Jesus vai lá lavar o pé e Pedro não deixa. Pedro não admite. Aí Jesus repreende Pedro. Ei, você não tem parte comigo. A minha anotação aqui diz o seguinte. A questão é que Jesus levou a dimensão de uma liderança que serve para uma dimensão espiritual muito mais profunda. Entenda uma coisa, não é só lavar o pé para te pedir perdão. É mergulhar numa direção, numa dimensão espiritual. É ir além. É ir além. Tem um pastor amigo meu, Fabiano, ele disse uma vez uma coisa assim. Tá aí, tá aí. Pode avançar, pode avançar. A vida cristã só não dá certo. Mais um, aí ó. Para quem é superficial. A vida cristã só não dá certo para quem se conforma em bater o cartão na igreja no domingo de manhã. A vida cristã não dá certo para quem fica olhando no relógio porque já é 12:11. É o culto de consagração, é um dia só. Eu não vi ninguém preocupado lá com o café não, com o horário na hora do café. Eu vi gente preocupada porque o café tinha acabado. Acabei não tomando café também. Acabei não tomando café, mas tudo bem. Já passei a mão no meu coração, fiz movimentos circulares, limpei meu coração, liberei perdão. Sabe? Me vinguei na mortadela. Tem café, mas tem mortadela. E quando parecia que já não tinha mais jeito, chega a pastora Jupira.
Direto do Carrefour, com mortadela defumada. Vê se não é coisa de Deus. O melhor de Deus ainda está para vir na tua vida, querido. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe o que o diabo quer? Que a gente continue na superfície. Porque superfície não traz amadurecimento. Hebreus 5:12. Maturidade espiritual é isso. Vocês já deviam ser mestres. Precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Vocês estão precisando do quê? De leite. E não de alimento sólido. Porque eram imaturos. Até quando, querido? Você vai continuar na vibe do leitinho. Porque enquanto eu continuo na vibe do leitinho, eu não consigo alcançar as pessoas lá fora. Deus quer mudar o tema que Ele trata conosco. Do leitinho para o alimento sólido. Aquele que é discípulo de Cristo, ele sempre vai procurar um nível além. Vou contar rapidinho uma história para vocês desse discípulo de Cristo. Eu cheguei na igreja em março. Aí a Bispa Somi dirigiu uma célula. A célula da Bispa Somi começou a bombar a partir de abril. Sabe por quê? É igual animal novo no zoológico. Tem animal novo no zoológico, todo mundo vai ver. Então todo mundo ia lá ver o marido da Somi que voltou. Eu acho até que as velhas que foram, eram as velhas que oravam por mim, e elas tinham medo que eu me desviasse de novo e desse trabalho para elas, então elas ficaram firmes ali na célula, me cercando. Eu sei que a célula bombou. Quando foi em outubro, o pastor chamou a gente, e falou, eu quero conversar com vocês sobre a célula. Eu falei, vai multiplicar, né? Aí eu falei, e eu sempre assim, vocês veem que eu não sou nada ansioso, né? Eu sou assim bem calmo, bem pacato. Eu falei, e aí pastor, vai multiplicar a célula? Ele falou, não vou multiplicar não. Murchei na hora. Ele falou, nós vamos abrir uma igreja. Lá vai virar igreja. E ele pegou um papel, começou a anotar uns endereços. Aqui você vai buscar a cadeira, aqui você vai buscar o som. Ei, vocês têm que encontrar um lugar. A gente não encontrava um lugar. Queridos, olha a doideira. A célula era numa clínica de psicologia que tinha diversas salas. A doutora Nilza alugava as salas, fazia teste para o Detran. Era um monte de coisa. Sabe o que a Nilza fez? Um dia que nós chegamos para ela, falamos, Nilza, a gente não acha um lugar para inaugurar a igreja. Ela falou, vou fechar a clínica. Vocês ficam com o prédio. Fechou a clínica, tirou um monte de divisória, e a gente ficou lá com o prédião. E aí eu fui até o pastor e falei, pastor, o dilema de Isaac. Isaac vira para o pai e pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E eu perguntei, pastor, tem lá o prédio, tem lá o endereço, tem lá as cadeiras, tem lá o som, tem tudo, mas quem vai ser o dirigente? E sabe o que ele disse para mim? O dirigente vai ser a tua esposa. Mas amém, né? Minha esposa. Vamos lá. A igreja inaugurou 16 de dezembro. Lá pelo dia, não tinha feito um mês de igreja. Já deu uma treta, sumiu a chave, esqueceram não sei o quê. Ô diaconia abençoada. Final do culto, Somi reúne todo mundo. Pega a mangueira de incêndio e dá uma lavada geral em todos. Inclusive neste que vos fala. Estou na igreja, ouvi quietinho, boca fechada. Chegou em casa, tranquei a porta, pus a chave no bolso, falei, mulher, senta aqui, quero falar com você. Você não pode tratar assim comigo lá na igreja não. Ela falou, como não? Falei, não, pô, você me deu uma lavada, deu uma lavada em todo mundo, espirrou em mim e tudo. Ela me abraçou com aquele jeitinho dela, aquela fala mansa, né? Amorzinho, aqui em casa, eu sou toda tua. Lá na igreja, eu sou toda tua pastora. Eu vou continuar mandando. Levantou e foi embora. Glória a Deus que não era você que estava lá. Era eu. Recebo porque não era você que estava lá. Era eu. Sabe o que eu fiz no dia seguinte, irmãos? Fui até o pastor e perguntei, pastor, como é que é o plano de carreira aqui nessa igreja? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, olha, eu entrei na igreja, ele falou, você tem que fazer um curso para aspirante, depois você tem que fazer um curso para diácono, você tem que fazer um curso para presbítero, e depois você tem que fazer um curso para pastor. Irmão, saí rasgando. Fiz todos os cursos que precisava, depois fiz o curso de bispo, depois fiz o curso de televisão, depois fiz o curso de rádio, depois fiz o curso de não sei o que, de não sei o que mais. Porque eu entendi uma coisa, a gente precisa procurar o nível
além. A gente precisa ir além. Não dá para ficar só nesse dia a dia. É por isso que a gente não vai adiante. Em quarto lugar, qual é o teu nível de revelação de Jesus? Como assim, bispo? Como assim? Mateus 16, 7. Olha lá, 16, 17. Jesus perguntou, ei, pessoal, Pedrão, o que estão dizendo aí de mim, hein? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E você, Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Simão Pedro. E Jesus disse, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Qual é a revelação que você tem de Jesus? Talvez seja de alguém distante. Sabe por quê? Porque a gente não se aproxima. Toda quinta-feira a gente tem uma reunião de oração. Sabe por que é a nossa reunião de oração? Eu sempre falo, não é para pedir para Deus, não é para agradecer. É para nós nos relacionarmos com Ele de mais perto. É intimidade. Você pode ler a Bíblia inteira e não ter intimidade com o autor. João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, vos libertará. Sabe o que é esse verbo conhecer no hebraico? Eu sei muito pouca coisa de hebraico, mas esse eu sei. É a palavra yada. Yada quer dizer a intimidade de marido e mulher. Olha, parece descabido isso. O mesmo verbo para o relacionamento sexual de marido e mulher é o verbo usado em João 8,32. Por quê? É intimidade. Marido tem intimidade com a mulher tem intimidade com o marido. E o que Jesus fala, a intimidade que vocês têm que ter com a verdade para serem libertos, é essa intimidade que vai além. Ela é insubstituível. E sabe qual é a chave da intimidade? É a entrega. A chave da intimidade é desejo. Por que Pedro disse isso? Porque estava com ele no dia a dia? Não. Porque Pedro já conhecia melhor. Eu achava que tu antes era um fantasma. Gente, para e pensa. O mesmo cara que disse que era um fantasma, agora diz, tu não é fantasma nada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente, no versículo anterior, Mateus 16, 15, você vai ver a pergunta. Olha aí, ó. Tomás está esperto. E vocês? Quem é Jesus para você? Um fantasma? Um desconhecido? Pregado na cruz? Ainda? Pregado na cruz? Está faltando intimidade, querido. E por fim, para ser discípulo, para ser semelhante a Jesus, para pregar o Evangelho, para alcançar pessoas para Ele, eu tenho que aprender com os meus erros. E cada vez, sabendo que eu vou errar, eu preciso me voltar para Jesus. Lucas 22, 61, Pedro nega Jesus. E a última vez que ele nega, Jesus está passando. Querido, já imaginou isso? Jesus, ele estava no pátio, e Jesus estava com Pilatos, ele nega, aí levam Jesus amarrado, e Jesus passa, e o olhar de Jesus e Pedro se cruzam. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você terá me negado 3 vezes. 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que olha uma coisa interessante aqui, deixa eu falar para você. Quando Jesus falou que ele ia negar, falou antes, não falou? Jesus fala que ele vai negar, mas Jesus não se deixa abater pelo erro de Pedro. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia dos nossos erros. Jesus já sabia dos nossos problemas e da nossa dificuldade. Antes do problema acontecer, Jesus já sabe. Antes da fraqueza, Jesus já sabe.
Eu conversava essa semana com uma pessoa, isso me marcou tremendamente. E a pessoa falou assim: não, mas você não tem ideia do problema que eu tive em 2009. Você não tem ideia do problema que eu tive em 2012. Você não tem ideia do problema que eu tive, o problema que eu tive, o problema que eu tive. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O discípulo não é aquele que nunca cai. O discípulo é aquele que nunca desiste de se levantar. O discípulo não é aquele que não sofre a perseguição. O discípulo é aquele que pega aquele problema que ele teve lá atrás e vê a glória de Deus no problema. E quando encontra alguém hoje, 2023, 14 anos depois, passando pelo mesmo problema, ele fala: ei, lá atrás eu vivi isso, mas o Senhor me restaurou. O texto fala que Pedro chorou amargamente. Não era remorso, eu tenho certeza, era arrependimento. Porque lá em João 20, quando Jesus encontra Pedro pescando no mar da Galileia, o que ele pergunta? Tu me amas? 1, 2, 3 vezes. Arrependimento é muito diferente de remorso. Arrependimento vai levar à salvação. Mas o remorso só leva à morte. É tempo da gente voltar ao modelo original. Se preciso for, é tempo de nós chorarmos amargamente hoje de arrependimento. Atos 4:13, eu vou encerrar. Pode avançar, isso aí. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e letrados, ficaram admirados, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos ficar de pé? Sabe como é que nós vamos alcançar as 52 pessoas que faltam? É mantendo a evidência de Cristo na nossa vida. E vou dizer uma coisa que é animadora, pastora Ana. Esses 8 não está garantido não. Porque está arriscado desses 8, ainda alguém nega fogo. Ou é só comigo que acontece isso? O cara jurou de pé junto que ia para o acampamento, quando chega sexta-feira, pois é, deu ruim, mas olha, fica tranquilo, no próximo eu vou. No próximo eu vou. Bem diz o pagode, né? Quem vive de promessa é santo, e eu sou santo, sim senhor. Eu sou santo, graças a Deus. Separado por Deus. Por isso eu ainda acredito nas promessas. Mas eu acredito mais na promessa do Senhor. A gente vai sair daqui, queridos, para carregar as evidências de Cristo na nossa vida. Atos, volta, querido, aqui para mim, Atos 4:13. Desespero, tá doido para vir adorar o Senhor? Põe lá, esse precisa ser o nosso texto. As pessoas precisam olhar para mim, Laerte, e falar: pera um pouquinho. Eu não estou satisfeito. As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você é diferente. Não é isso que eu quero. Eu quero que elas olhem para mim e digam: você parece com Cristo. Aleluia. Não basta ser diferente. Não basta ser diferente. Denorex era diferente. Eu quero parecer com Cristo. Eu quero que o mundo fique admirado e reconheça que ele andou com Jesus. Admirado por quê? Porque o mundo viu quem eu era. Queridos, eu ia para uma choperia, eu bebia, eu deixava o carro estacionado lá e o garçom me colocava dentro do táxi e me mandava para casa. Um dia o garçom chegou na minha casa, eu estava dormindo, e ele saiu tocando o interfone todo, uma vergonha. Todos os vizinhos desceram aí, né? O último interfone que ele tocou era da minha casa, onde estava meu pai e a minha mãe. Foram os últimos a descer. Quando desceram já tinha um monte de gente lá, assembleia do condomínio, contemplando o bêbado caído dentro do carro. Que vergonha. Eu quero que o mundo olhe para mim e fique admirado. Como é que pode? Aquele cara com um casamento destruído, bêbado, hoje ele se parece com Jesus.
teu testemunho precisa carregar a evidência de Cristo. É a raiz. A raiz de árvore só dá fruto porque ela está enraizada. O nosso testemunho precisa manifestar a evidência de Cristo. As pessoas podem até tentar simular que ela tem um relacionamento com Cristo, mas quando ela tem de verdade, aí ela não consegue esconder. Ela pode até simular, mudar a maneira de falar, orar em línguas, dar rajadas de glória, se vestir de maneira diferenciada. Tudo isso o homem pode fazer, mas conseguir abafar a evidência de Cristo na vida dele é impossível. E é isso que precisa acontecer em nós. Você está disposto? Erga as tuas mãos aos céus. Vamos orar agora. Como eu disse para você lá no começo, são duas dimensões, queridos. Duas dimensões. A primeira dimensão é pessoal. Precisa começar em nós. Fale para Deus agora. Eu quero, Senhor. Eu quero ser mais e mais semelhante a Ti. Mais de Ti, Pai, e menos de mim. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor seja a manifestação da minha vida. E que as pessoas olhem para mim e digam: Ele se parece com Jesus. Oh, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai se transformar em um imã de bênção. Porque onde Jesus ia, tudo dava certo. Se parecer com Jesus é ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Se parecer com Jesus é vencer a morte, ainda que tenhamos que passar pela cruz. Se parecer com Jesus é ter autoridade para curar doentes, para libertar enfermos. Se parecer com Jesus é ter autoridade para vencer a miséria e multiplicar pão e peixes. Está entendendo? O que o Senhor quer de você aqui hoje é um chamado para ser discípulo dele. Mas enquanto nós continuarmos carregando as nossas coisas velhas, não vai ter espaço para o novo de Deus. Não vai ter espaço para a unção do Espírito Santo. Lança fora hoje as tuas dúvidas, inquietações, medos, feridas do passado. Deixa para trás a rede e o barco. Começa a seguir Jesus. Ele quer mudar o nosso destino. Não é simplesmente mudar uma profissão, é mudar um destino. Não é mais pescador de peixe, agora vai ser pescador de homens. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um aqui hoje, a começar em mim, meu Deus. A começar em mim, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, em humildade, reconhecendo as minhas falhas. Muda, Senhor. Muda o que tem que ser mudado na minha vida e consequentemente na vida dos meus irmãos. Ore comigo, querido, querida. Abra a tua boca agora. Peça para Deus o que é que Deus tem que tirar da tua vida. Tira, Senhor, as marcas velhas do passado. Tira, Senhor, os costumes do velho homem, Pai. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, tira a inquietação, a ansiedade. Oh, Senhor, faz o teu milagre, o teu sobrenatural aqui. Levanta discípulos teus, pescadores de homens, Pai. Nós queremos ser o sal que flui do saleiro, desempedrado, Pai. Nós não precisamos de arroz, precisamos do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar de uma maneira especial. O Espírito Santo de Deus me move para fazer um convite para você hoje. Pessoas que carregam consigo situações do passado. E isso, Deus me falou de dois sentimentos: dores, situações que você lembra do teu passado e te traz dor.
e situação, quando você lembra do teu passado e traz medo do teu futuro. Nós queremos orar com você, eu, pastor Márcio, pastora Ana. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Existem pessoas aqui, nesse culto, das tuas memórias, tem coisas que doem em você, porque você foi ferido, machucado, porque você foi enganado, essa é a palavra, você foi enganado, ludibriado. Pastora Ana, vem orar, pastor Márcio, enquanto eu vou chamando. Quem aqui, você foi enganado, ludibriado, e você falou, nunca mais vão me enganar, nunca mais, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Quem te enganou foi Satanás. O Senhor, Ele jamais vai te enganar. O propósito de Deus jamais vai ser um engano na tua vida. Pessoas que têm medo por causa da experiência que você viveu no passado. Você tem medo, e você diz assim, eu não vou fazer mais isso de novo, eu tenho medo. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar com você, vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Sabe por quê, queridos? Tem muito para a gente fazer. Tem muito para a gente fazer ainda. Tem um mundo aí fora precisando da manifestação da glória de Cristo. E quem é que vai manifestar a glória? Se não for você, então sai do teu lugar, vem correndo, vem. Você não vai voltar para a tua casa, eu não posso deixar. Eu sinto a tua dor. Eu sinto a tua dor, querido. É por isso que eu não posso deixar. É por isso que eu não posso deixar você voltar para casa para continuar vivendo debaixo da mentira do diabo. Você vai voltar para casa. Para manifestar a glória de Deus. Eu vou estar lá na praia com o pastor Márcio, e a gente vai terminar aquele batismo dando um mega mergulho e louvando a Deus. Eu creio, irmãos, eu creio. É para isso que eu tenho vivido, Pai. Para mostrar a tua glória, Pai. É para isso, meu Deus. Oh, meu Pai, livra-nos de vivermos para nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, de ficarmos dentro do barco. Sai do barco, vem. Você que precisa, eu quero fazer um outro convite para você hoje. Oh, meu Deus. Um convite para você que está ainda aí no barco. Sai do barco. Vem viver o sobrenatural. Sai do barco. Pode vir, venha. Para você que já estava conformado, acostumado, acomodado, mas o Senhor está falando para você hoje, vem viver o sobrenatural. Então sai, vem aqui na frente. Vem já andando sobre as águas. Tem pessoas que estão aí no barco, você está aí no teu lugar. E você não quer sair porque você tem medo de afundar. Mas eu digo para você, se você afundar, a mão do Senhor está estendida. Pode sair, pode começar a andar sobre as águas. Vem em nome de Jesus. Pode vir, vem, porque Ele vai manifestar o sobrenatural sobre você. Vem, anda sobre as águas. Você já está vindo, no primeiro passo, você viu que o segundo já foi diferente. No primeiro passo. E não vai ter vento, não vai ter marola, não vai ter onda. Vem, irmão, irmã, vem. Em nome de Jesus, Pai. Eu ligo essa palavra aqui na terra, meu Deus. Seja ligada nos céus. Nós somos aqueles que vamos manifestar a Tua glória. Nós somos aqueles que vamos manifestar a Tua graça. E o mundo vai olhar para nós e vai dizer, não é que eles são diferentes, não. É muito pouco para você não é diferente. Eles vão dizer, ele andou com Jesus.
No mundo conturbado de hoje, o mundo vai olhar para você e vai dizer: ele andou com Jesus, ele tem a Cristo no seu coração, a família dele tem a Cristo no seu coração, eles andaram com Jesus, eles andaram, e as pessoas vão dizer: eu quero andar com esse Jesus que você tem, porque essa transformação, hoje, ela começou na tua vida, e agora vai começar a transbordar, vai começar a transbordar, vai começar a transbordar, aleluia. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço, eu ligo essa palavra aqui na terra, seja ligada nos céus, tempo de cura, tempo de libertação, de realizações, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria, dá mais um abraço aí no teu irmão, ora com ele, coloca uma palavra de bênção sobre a vida dele, amém, que Deus te abençoe, eu te amo, a gente se encontra no dia do batismo lá na praia.